Vamos falar aqui de quem gosta de fraudar a votação, que é esse camarada aqui, ó, senador Carlos Viana, bolsonarista do Podemos de Minas Gerais, um bajulador contumaz da família Bolsonaro, que fraudou votação até para quebrar sigilo do Lulinha e tomou na lata, porque não encontraram rigorosamente nada, como bem frisou o doutor Marco Aurélio de Carvalho. Cadê os 300 mil do careca do INSS? Olha só o que acharam do presidente da CPI, que fala grosso, fala bonito, quer ser o limpo, quer ser o paladino da ética, da moral e dos bons costumes. Porra nenhuma, porra nenhuma. Essa que é a verdade. Olha só, matéria da revista Fórum. Enquanto comanda com mão de ferro e visível parcialidade a CPMI do INSS, o senador Carlos Viana vê o foco das suspeitas se voltar contra sua própria atuação parlamentar. Atenção, Procurador-Geral da República. Levantamentos recentes revelaram que o congressista, que tem transformado a comissão em um palco de obsessão pessoal para tentar incriminar Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, destinou uma verdadeira fortuna em emendas parlamentares para a Fundação Oasis, braço direito da Igreja Lagoinha, instituição da qual ele próprio é integrante. Não sabia desse detalhe? Tá explicado, esse cara é da Lagoinha. Meu Deus do céu, não escapa um bolsonarista. É o Nicolas, é esse Carlos Viana, é o Flávio Bolsonaro que se converteu na Lagoinha. Não poderia ter encontrado local melhor para se converter. Uma igreja que mais parece uma empresa. Que tem o Fabiano Zettel, o braço financeiro, o religioso banqueiro, ou o banqueiro religioso. Eu acho que o Silas Malafaia tá com inveja, não tá, hein, Silas? Porque teu nome sumiu e agora parece-me que é a Lagoinha que tá predominando no bolsonarismo. O teu pastorzinho, o Sóstenes Cavalcante, foi falar lorota lá na Câmara dos Deputados e levou ferro, porque era todo mundo perguntando, e os 470 mil reais que a Polícia Federal encontrou na tua casa, hein, Sóstenes? Deixa de gritar, Sóstenes. Tu não tem autoridade moral pra isso não, Sóstenes. Vai primeiro explicar o roubo das cotas parlamentares. É o pastor do Malafaia. É esse tipo de evangélico bolsonarista. É esse o típico evangélico bolsonarista. Por isso que eu digo, ser seguidor do Valadão e ser seguidor do Malafaia, e ao mesmo tempo dizer que é evangélico é esquizofrenia total. Ou você é uma coisa ou você é outra. É bom que falemos isso. Igreja não é negócio. Pelo menos na minha visão, não. Mas o bolsonarismo pensa diferente. Viana irrigou a fundação vinculada à igreja liderada pelo pastor André Valadão com pelo menos 3,6 milhões de reais. Não foi ele que irrigou, não. Quem irrigou foi o povo. Ele pegou o dinheiro do povo e irrigou lá. Com a pólvora alheia. Com o alheio, que não pertence a ele, não. Como é que um camarada desse quer ter autoridade moral pra falar de Lulinha? Quer ter autoridade moral pra falar de Lula? Quer ter autoridade moral pra falar de quem quer que seja? Hein? Destinar 3,6 milhões de dinheiro do povo pra Lagoinha. Vocês compreendem por que a gente tem que acabar com essas emendas impositivas? Tem que acabar com isso, irmão. O mais rapidamente possível. A matéria prossegue dizendo que os repasses identificados pelo jornalista Tássio Lohan, do portal Metrópolis, até me surpreendi aqui, viu? Porque o Metrópolis é de extrema-direita e é bolsomínio. O dono lá é bolsomínio, louco por Bolsonaro, o dono do Metrópolis. Talvez um jornalista aqui, tomara que alguém proteja ele. Mas vamos aqui, levantamento feito por ele, mostra uma distribuição generosa ao longo dos anos. 1,5 milhão via Prefeitura de Belo Horizonte em 2019, 1.470.000 em 2023 e mais 650,9 mil em 2025. Estes últimos destinados à unidade de Capim Branco. A lambança promovida por Viana na presidência da CPMI ganha contornos de conflito de interesses quando confrontada com as denúncias que surgem no colegiado. A Igreja Lagoinha entrou no radar dos investigadores após revelações de que um evento do Réveillon da entidade no estádio Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, teria sido patrocinado por Felipe Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefício, empresa sob investigação. O presidente da CPI, se tiver vergonha na cara, deixa o cargo hoje. Deixa o cargo hoje, não tem autoridade para presidir nada. Não tem imparcialidade para presidir rigorosamente nada. É um bolsonarista ferrado na testa. E agora pego nesse escândalo. Vamos quebrar o sigilo aí do Carlos Viana também? Já que ele ficou tão apressado em quebrar o sigilo do senhor Fábio Luiz. E deve ter ficado decepcionado porque não achou a mesada do careca do INSS. O deputado Rogério Corrêa tem apontado a existência de uma triangulação financeira nebulosa envolvendo o Banco Master, o empresário e ex-pastor da Lagoinha Fabiano Zettel e a fintech Clava Forte Bank, associada à igreja. Segundo o Correio, o dinheiro sairia do Master via Zettel para Clava Forte, sendo posteriormente repassado para empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. Vocês estão entendendo porque o Lindbergh Farias falou no início do vídeo que o caso é Bolsomaster. Tem tudo a ver com Bolsonaro. Tudo a ver. Carlos Viana tem agido para travar o avanço dessas apurações. O senador simplesmente se nega a pautar os requerimentos da quebra do sigilo da Clava Forte Bank e do próprio pastor André Valadão. Mas por quê? Quebrou o sigilo do Lulinha e não quer quebrar do André Valadão. Por que será? E eu me recuso a chamar esse camarada de pastor.
Enquanto o presidente da CPMI engaveta as investigações de desaforo que batem à porta da Lagoinha, ele gasta as energias da comissão em uma perseguição incessante contra o filho do presidente Lula, o que parlamentares da base governista classificam como um trabalho enviesado e despudorado. Pressionado, Carlos Viana tenta se esconder atrás do tecnicismo orçamentário e da retórica religiosa. Em nota, sua assessoria afirmou que as emendas seguem critérios legais e que a responsabilidade pela execução e fiscalização cabe às prefeituras. Eu quero saber aonde é que esses 3,6 milhões foram empregados. Eles foram para Lagoinha, mas foram empregados em quê? E até que ponto recursos públicos devem ir para uma instituição privada? Para uma igreja, seja lá o que for. Porque tem muito camarada aí que se esconde por trás de igreja. O senador justificou os repasses alegando que o Brasil tem uma dívida histórica com projetos sociais. Tu lá se preocupa com projeto social? Eu vou parar por aqui. Tu lá se preocupa com projeto social, rapaz? Tu tá fechado aí com essa cambada da extrema-direita que quer fazer uma nova reforma trabalhista. Uma nova reforma da Previdência para aumentar de 65 para 70 anos. Vocês querem acabar com a aposentadoria. Vocês querem desvincular a aposentadoria do salário mínimo. O que isso significa? É o aposentado receber menos do que um salário mínimo. Quando tem o ajuste do salário mínimo ou reajuste anualmente, o salário do aposentado fica congelado. É o que os tecnocratas de plantão defendem. E eu já citei aqui e volto a citar, por exemplo, Armínio Fraga, um tecnocrata que se diz economista. E já defendeu o congelamento do salário mínimo. Assim como Paulo Guedes, que, estão aí descuidados e não se atentaram. A gente pegou e colocou a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Essa frase não sai da minha cabeça numa reunião que ocorria no Palácio do Planalto, no governo do golpista mor Jair Bolsonaro. Amigos e amigas, não tenham dúvidas de que eles querem implantar aqui um projeto ultraliberal e também uma ditadura religiosa charlatã da pior espécie, onde banqueiros religiosos é que vão comandar. É isso que você quer? Fica a indagação.